Terra já foi um oceano global de magma. Um mundo completamente coberto por rocha derretida, onde absolutamente nada poderia sobreviver. Não existiam oceanos, não existia atmosfera respirável e não existia sequer uma superfície sólida. Tudo era instável. Tudo estava em constante transformação. E tudo era dominado pelo calor. Esse cenário começou há cerca de 4,5 bilhões de anos, logo após a formação do planeta. Naquele momento, a Terra ainda estava se formando, a partir da colisão de milhares de fragmentos que orbitavam o Sol. Esses fragmentos, chamados de planetesimais, colidiam entre si repetidamente, liberando uma quantidade absurda de energia. Cada impacto era como uma explosão gigantesca, e essa energia não desaparecia. Ela era absorvida pelo planeta, aumentando ainda mais sua temperatura. Mas os impactos não eram a única fonte de calor. A própria formação da Terra gerou compressão gravitacional suficiente para aquecer o planeta por dentro. E além disso, elementos radioativos presentes no interior da Terra começaram a liberar energia continuamente. Esse processo, chamado de decaimento radioativo, foi fundamental para manter o planeta aquecido por milhões de anos. O resultado disso tudo foi um planeta completamente fundido, uma esfera incandescente, onde a superfície e o interior praticamente se misturavam. Nesse estado, algo extremamente importante começou a acontecer. Os materiais mais densos, como ferro e níquel, começaram a afundar em direção ao centro do planeta. Enquanto isso, os materiais mais leves subiam em direção à superfície. Esse processo é conhecido como diferenciação planetária. E foi ele que permitiu a formação das camadas da Terra, como o núcleo, o manto e a crosta. Mas apesar dessa organização interna, a superfície continuava completamente caótica. O planeta ainda estava sendo bombardeado constantemente. Esse período ficou conhecido como bombardeio intenso inicial. Durante essa fase, asteroides e fragmentos gigantescos atingiam a Terra sem parar. E cada impacto era suficiente para derreter qualquer região que estivesse começando a esfriar. Ou seja, não importava o quanto o planeta tentasse se estabilizar, o caos sempre voltava. Era um ciclo contínuo: resfriamento, destruição e novo aquecimento. Enquanto isso, no interior do planeta, o calor começava a gerar movimentos gigantescos. Correntes de convecção começaram a se formar dentro do manto. Material quente subia, material mais frio descia, criando um fluxo contínuo de energia. Esse movimento é o que mais tarde daria origem às placas tectônicas. Mas naquela época ainda não existiam placas definidas. Tudo era fluido, instável e imprevisível. A atmosfera também era completamente diferente da atual. Não havia oxigênio. O que existia era uma mistura densa de gases como dióxido de carbono, vapor d'água e compostos de enxofre. Esses gases eram liberados diretamente do interior do planeta, através de erupções constantes. A pressão atmosférica era extremamente alta e a temperatura era simplesmente absurda, muito acima de qualquer coisa que conseguimos imaginar hoje. A superfície da Terra era dominada por rios de magma, explosões vulcânicas contínuas e uma atmosfera pesada e sufocante. Era literalmente um inferno geológico. Mas mesmo nesse cenário extremo, algo começou a mudar. Muito lentamente, a Terra começou a perder calor. Parte dessa energia era irradiada para o espaço, e aos poucos, algumas regiões começaram a esfriar. Não era um resfriamento uniforme e nem estável, mas pela primeira vez, pequenas áreas começaram a se solidificar. Essas primeiras estruturas eram extremamente frágeis, finas, instáveis e constantemente destruídas por novos impactos ou por erupções. Mas ainda assim, isso representava algo completamente novo. Era o início da formação da crosta terrestre, uma camada sólida que, no futuro, permitiria o surgimento de continentes, oceanos e vida.
Esse processo levou milhões de anos, e durante todo esse tempo, o planeta continuou em equilíbrio instável. Parte sólido, parte líquido, parte caos. Mas havia algo acontecendo acima de tudo isso, na atmosfera. O vapor d'água liberado pelo interior do planeta começou a se acumular, e à medida que a temperatura diminuía, esse vapor começou a se condensar. Nuvens começaram a se formar, densas, pesadas e carregadas de energia. E isso preparou o planeta para um dos eventos mais importantes da sua história. Porque no próximo capítulo, a Terra enfrentaria milhões de anos de chuva intensa, capazes de transformar completamente sua superfície e criar os primeiros oceanos. Se você quer acompanhar essa transformação completa, segue o canal agora, porque aqui no Geocrônicas você vai ver a história do planeta Terra, do caos absoluto até o mundo em que vivemos hoje.